Boa noite! Começa agora o Jornal Nacional. Os impactos que a pandemia do vírus influenza, mais conhecido como gripe espanhola, tem causado no mundo. O número de casos e o número de mortes tem aumentado dia após dia. Ainda não se tem a vacina, mas os estudos estão em andamento. Tudo isso e muito mais você vê agora. E agora, uma conversa com nossa doutora Ana Lígia, renomada no assunto, e vai nos falar um pouco dos cuidados com a gripe espanhola. Então, alguns dos cuidados que nós podemos tomar ao sair de casa: usar máscara, trocar a máscara com frequência. Você não pode usar a mesma máscara a semana inteira, você tem que trocar ela. Você tem que lavar, passar. Você foi na rua, quando você voltar de casa, tira o seu sapato para entrar de casa, higienize ele. Você foi no supermercado, as embalagens que puderem ser lavadas, latas, dá uma lavada, higieniza. Os alimentos, você deve higienizá-los também. As frutas, as verduras. Você tá num lugar fora de casa, não tem uma água com sabão para você lavar sua mão, passa um álcool em gel, esteja sempre com o álcool em gel junto com você, na sua bolsa, para você passar. Lembre sempre de lavar as suas mãos em casa ou em algum lugar que você tiver que tenha água com sabão, lava suas mãos, passe sempre álcool em gel antes das refeições também. É muito importante a gente tomar esses cuidados para evitar o contágio. Outro cuidado que a gente pode tomar também é evitar aglomerações, muito contato social. Vamos sair de casa só pro necessário mesmo. Nossa telespectadora Yara Macedo irá fazer algumas perguntas à nossa doutora Ana Lígia. Quem está mais vulnerável à gripe espanhola? Todos nós estamos vulneráveis a essa doença, porque até o momento nós não temos um tratamento para fazê-la parar. Então, eu não posso te falar que quem é mais vulnerável é uma criança, um adulto ou um idoso. Todos nós podemos pegar, todos nós podemos nos complicar, porque não tem uma solução eficaz até o momento. Então, todas as pessoas são vulneráveis à doença. Como é o tratamento da gripe espanhola? Então, nós ainda não temos um tratamento que seja eficiente para tratar essa doença. Nós não temos um medicamento que foi comprovado que melhore o quadro dos pacientes. Então, o melhor que nós podemos fazer é ficar em casa para evitar o contato com as pessoas que possam estar doentes e evitar que esse número de contaminados aumente muito. Ficar em casa o máximo possível, mas se você precisar sair, tente cobrir a sua boca e o seu nariz com um tecido, como uma máscara, por exemplo. É a melhor opção que nós temos até o momento, porque nós realmente ainda não temos um medicamento eficaz para essa doença até o momento. Estamos agora com Gabriela Cristina, que vai nos contar um pouco sobre o número de casos em cada estado do nosso país. Boa noite, vamos agora para o nosso boletim atualizado sobre o vírus influenza. A gripe espanhola apresenta um alto pico em sua curva de contágio. No Brasil foram confirmadas 35 mil mortes. E no mundo, 5 milhões de mortes. Boa noite. Começa agora o Jornal Nacional.
Brasil ultrapassa 2 milhões de casos acumulados de Covid-19. Números de casos de Covid-19 aumentam em 200% em crianças e adolescentes em Santa Catarina. Total de mortes no Brasil por Covid-19 ultrapassa 133 mil. Nova corrida do ouro e dificuldade de acesso global à vacina contra a Covid-19. Tudo isso e muito mais você vê aqui no Jornal Nacional. Agora vou chamar a doutora Ana Lígia, infectologista, que vai contar um pouco mais sobre os cuidados que temos que tomar com a Covid-19. Então, alguns dos cuidados que nós podemos tomar para nos prevenirmos de pegar o coronavírus é, ao sair de casa, usar máscara, trocar a máscara com frequência. Você não pode usar a mesma máscara a semana inteira. Você tem que trocar ela, você tem que lavar, passar. Você foi na rua, quando você voltar de casa, tira o seu sapato para entrar de casa, higienize ele. Você foi no supermercado, as embalagens que puderem ser lavadas, latas, dá uma lavada, higieniza. Os alimentos, você deve higienizá-los também. As frutas, as verduras. Você está num lugar fora de casa, não tem uma água com sabão para você lavar sua mão, passa um álcool em gel. Esteja sempre com o álcool em gel junto com você, na sua bolsa, para você passar. Lembre sempre de lavar as suas mãos em casa ou em algum lugar que você tiver que tenha água com sabão. Lava as suas mãos, passe sempre álcool em gel antes das refeições também. É muito importante a gente tomar esses cuidados para evitar o contágio. O cuidado que a gente pode tomar também é evitar aglomerações, muito contato social. Vamos sair de casa só pro necessário mesmo. Estamos ao vivo agora com a telespectadora Yara, que fará algumas perguntas à doutora Ana Lígia, infectologista. Quem está mais vulnerável ao coronavírus? Então, na verdade, todos nós estamos vulneráveis ao vírus. Porém, algumas pessoas merecem um cuidado especial. Por exemplo, os idosos, eles têm a imunidade mais baixa, então nós precisamos tomar mais cuidado com as pessoas idosas. Outras pessoas que estão em um grupo de risco são pessoas que possuem doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e pessoas com doenças crônicas também, como diabetes, hipertensão. Gestantes também estão nesse grupo de risco. Então, todos nós estamos vulneráveis, mas algumas pessoas, como eu citei, merecem um cuidado especial. Quanto tempo o coronavírus sobrevive nas superfícies? Então, a gente ainda não tem um estudo concreto que diga quanto tempo o vírus pode durar na superfície. Alguns especialistas nesse assunto acreditam que ele possa durar, dependendo da superfície, 2, 3 horas ou até alguns dias. Então, nós não temos uma certeza sobre isso. O melhor a se fazer é sempre higienizar sapatos, alimentos, mesas, aparelhos eletrônicos com os produtos corretos. Os alimentos que nós compramos no supermercado, verduras, frutas, embalagens, sapatos, roupas. Vamos tentar sempre higienizá-los, porque nós realmente não sabemos com certeza quanto tempo esse vírus dura nas superfícies. Agora eu vou chamar a Gabriela, que vai falar um pouco sobre os casos de Covid-19. Vamos falar agora sobre o nosso boletim atualizado. No Brasil, a curva de contágio do coronavírus se inicia em fevereiro e só começa a cair a partir de agosto. No Brasil foram confirmados 4.421.686 casos de Covid-19.
Foram registradas 134.174 mortes e estão recuperadas 3.720.311 pessoas. No mundo foram confirmados 29.893.298 casos de Covid-19. Foram registradas 941.345 mortes e estão recuperados 20.335.410 pessoas. Boa noite e até o próximo jornal. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da gripe espanhola e do coronavírus. Começando pela gripe espanhola, a gente pode falar que recebeu vários títulos de gripe que varreu o mundo, gripe mais mortal do século XX, primeira pandemia moderna por se espalhar muito rápido. E ela deu início no século XX, que foi no ano de 1918 até 1920. E não se sabe ao certo de onde que veio, pode ter sido de uma base militar dos Estados Unidos ou pode ter sido de uma base militar da Inglaterra, que lá nessa base militar da Inglaterra eles criavam porcos e outros tipos de animais. E o lugar era muito pequeno e faltava higiene, então era muito fácil o vírus se alastrar ali. A primeira morte foi do cozinheiro do exército lá nos Estados Unidos. E esse vírus se alastrou na Primeira Guerra Mundial. Então, se alastrou muito rápido, em questão de meses. Então, pela Primeira Guerra Mundial, levava para os outros países, outras cidades. E falando sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente pode falar sobre o nome gripe espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha, porque a Espanha nem fazia parte da Primeira Guerra Mundial, mas era o único país que a imprensa não estava censurada. Então, ela podia falar e noticiar sobre o que era essa gripe espanhola. Eles achavam, as pessoas dos outros países, como a França, que teve a sua imprensa censurada, com medo de perder moral com as frotas. Foi bem polêmico, porque o imperador lá pegou essa gripe e quase morreu. Então eles estavam super tranquilos, achando que não estava no país deles. E como eu falei, essa pandemia se alastrou muito rápido no mundo inteiro. Algumas ilhas ficaram ilesas somente. E o total de casos que teve no mundo inteiro foi 500 milhões, sendo de 20 milhões a 100 milhões de mortes. Não se sabe ao certo, eles não contabilizaram naquela época, até porque as pessoas estavam morrendo sem motivo e eles não sabiam se o motivo exato era da gripe espanhola. Ele chegou aqui no Brasil em setembro de 1918 e teve 35 mil mortes. Não parece muita coisa, mas para você ter ideia, 2/3 do Rio de Janeiro ficou adoecido. E aí começou a quarentena, né? Porque ninguém tava levando a sério até a primeira pessoa morrer. Começou a quarentena, chegou aqui no Brasil através de um navio de Lisboa e também pelos marinheiros que estavam voltando da Primeira Guerra Mundial. E aí começou a quarentena de navio, de comércio e etc. A forma de contágio desse vírus e de proteção é a mesma do coronavírus, que é através de gotículas de saliva, tosse, espirro. Você não pode tocar em uma superfície contaminada, pôr a mão no olho, na boca e ter contato direto com o paciente que esteja com esse vírus. E esse vírus da gripe espanhola era o H1N1, que hoje a gente tem vacina. Agora sobre o coronavírus, no final de 2019, 30 e 31 de dezembro, contabilizou um número muito grande de pessoas que estavam com pneumonia, e eles não sabiam o motivo, sabia que havia alguma coisa por trás, como um tipo de vírus, e eles foram atrás e a OMS descobriu que foi de um mercado que fica em Wuhan, na China, que vende frutos do mar, mas a gente sabe que não é só isso, a gente sabe que é carne de morcego, carne de cachorro, e não se sabe exato o animal que transmitiu esse vírus. Pode ser de cobra, pode ser carne de cachorro, pode ser carne de sapo, pode ser carne de morcego, pode ser vários tipos. E como estava perto do Ano Novo Chinês, dia 26 mais ou menos de janeiro, o governo decidiu fechar a cidade de Wuhan, então você só saía de lá com autorização e só entrava lá com autorização. Então muita gente entrou em desespero, né? Porque ficar numa quarentena numa cidade que não é sua. Então, 2 milhões de pessoas saíram da cidade e ali na região, então já passou para 15 cidades esse vírus. E dia 30, a OMS declarou que esse vírus é um vírus global. E 4 dias depois da primeira morte do coronavírus lá na China, passou para a Tailândia. E 3 dias depois que estava na Tailândia, foi para os Estados Unidos. Então ele já chegou no continente americano. O primeiro caso que ocorreu no Brasil
foi diagnosticado no dia 26 de fevereiro, que foi um senhor de 61 anos que foi para a Itália e trouxe esse vírus para cá sem saber. E então estava perto do carnaval, aí que esse vírus se alastrou mais ainda. E no Brasil a gente conta com mais ou menos aproximadamente 4 milhões de infectados, 3 milhões aproximadamente recuperados e mais de 130 mil mortes. E o contágio e a forma de proteção é a mesma que da gripe espanhola. E é isso, esse foi o contexto histórico bem resumido sobre a gripe espanhola e do coronavírus.